Nós vamos começar agora e durante todo o segundo semestre ficaremos no ciclo sobre Rússia. Eu, como historiador, concentrarei as minhas aulas, nós teremos 3 semanas reunidos para falar sobre um pouco da história russa, a formação da civilização, a formação do país, a formação do czarismo, do império, as transformações que a Rússia vivenciou em função da revolução liderada pelos bolcheviques, que resulta na implantação do socialismo, e as mudanças e transformações da Rússia atual, após o esfacelamento da União Soviética. Então, será um panorama geral que eu vou fazer com vocês durante essas semanas que me cabem de explicação e de conversa. Fiquem à vontade para, caso queiram escrever alguma dúvida, eu não sei como a dinâmica vai acontecer, de escrever alguma dúvida pelo chat do Zoom, e depois o pessoal aqui do Harmonia me passam as dúvidas, e o pessoal que está aqui na palestra pode, em algum momento que eu parar a explicação, levantar a mão e tirar as dúvidas ou pedir complementação do que precisar. Ao todo serão 3 encontros. Eu dividi os encontros da seguinte forma. Em um primeiro momento, nós vamos ver a formação dessa civilização, desse povo que hoje nós chamamos de russos, até a formação de um sistema de governo chamado czarismo. Esse será o nosso encontro de hoje. Semana que vem, nós falaremos um pouco da decadência desse czarismo e as transformações que levaram a Rússia à implantação do socialismo e a Rússia atual. Então, serão 2 semanas bem intensas de discussões a respeito de um panorama sobre a história russa. No último encontro, na 3ª semana que me cabe, eu falarei um pouco da formação da identidade do povo russo, e essa identidade ela coincide com as transformações religiosas. Eu, como historiador especialista em religião, sempre opto por, quando falar de várias civilizações e da formação dos impérios, sempre dar um panorama religioso, porque explica muito da relação que a sociedade estabelece com ela mesma e com o sobrenatural. Todos nós lembramos, por viagens, por leitura ou por assistir a produções cinematográficas, que a religião predominante na Rússia é a religião ortodoxa, mas nem sempre foi assim. Em um certo momento da trajetória dessa civilização, eles se converteram à ortodoxia e começaram a seguir essas práticas, e contribuiu para a formação de uma identidade civilizacional russa. Então, essa será a nossa trajetória. Nas últimas semanas de agosto, já não mais comigo, o professor Lorenzo virá e comentará com vocês sobre a formação da estética russa e da arte russa, falando um pouco do Hermitage, falando um pouco da arquitetura e da formação dessa civilização do ponto de vista artístico. Esse será o mês de agosto que nós iniciaremos a partir de agora. Quando nós falamos de Rússia, a Rússia, ela chama muito a atenção. As pessoas geralmente têm muito interesse em saber um pouco mais sobre a Rússia, ou por descendência direta. O Brasil é um dos países que mais recebeu ao longo do tempo descendentes ou migrantes russos, e nós temos uma parcela significativa de descendentes russos aqui no Brasil, ou mesmo por curiosidade de viagem e aumento de conhecimento. Quando nós falamos de Rússia, estamos falando de um dos maiores impérios que a humanidade já conheceu. Em extensão territorial, o Império Russo foi o 3º maior império da história do homem. Em extensão de território, o Império Russo só fica atrás do Império Britânico, que até hoje é o maior império que nós já vimos, e do Império Mongol. Também na Ásia, que chegou a conquistar boa parte, na verdade, do continente asiático, e o 3º em extensão territorial seria o Império Russo. É um povo formado por uma miscelânea de etnias. Ao todo, a Rússia possui cerca de 160 etnias. É aquilo que nós definimos como uma civilização multiétnica. Sabemos que existe uma etnia que é predominante, que é a etnia russa. Essa etnia russa, ela tem uma formação
ao longo do tempo, por meio de miscigenações e assimilações muito complexas de vários povos, que contribuíram para a sistematização de uma etnia que hoje nós chamamos de russo. Das 160 etnias existentes na Rússia hoje em dia, por volta de 80% da população russa é etnicamente da etnia russa. E essa etnia russa, ela é formada pela miscelânea de eslavos, de turcomenos, de cazares, e de mongóis e de vários outros povos. Além de ser um país extremamente multiétnico, é um país multilinguístico também. Porque essas 160 etnias contribuíram para a existência de cerca de 130 línguas reconhecidas pelo governo russo atualmente. É claro que a língua oficial, a língua usada como ferramenta de Estado e ensinada nas escolas russas é a língua russa, óbvio. Essa língua russa, por sua vez, ela também é formada por meio de influências de outras línguas. Aquilo que nós chamamos de russo moderno, ele é formado a partir da união de elementos da língua eslava e da língua ou do alfabeto cirílico. O alfabeto cirílico, ele é um alfabeto que surge por volta do século IX, século X depois de Cristo, era uma língua litúrgica, foi usado para a tradução da Bíblia para as línguas eslavas, então é uma miscelânea de línguas eslavas com outras línguas, e que contribuiu para o surgimento dessa língua oficial chamada russo. Mas o governo russo reconhece a existência de 130 línguas diferentes, entre elas o russo. Para fazer uma comparação, só a título de comparação mesmo, a última vez que eu estive aqui com vocês do Harmonia, eu fiz um ciclo de palestras e de estudos sobre a história da China. E aí eu comentei com vocês que o governo chinês, hoje, reconhece cerca de 56 etnias diferentes na China. Se nós levarmos em consideração que a Rússia possui 160 etnias, é um país muito mais complexo que a própria China, em termos de civilização, de organização desse povo e de diferenças pontuais internas, que em várias ocasiões ao longo da sua história levaram a conflitos, a estranhamentos e assim por diante. Então, assim como a China, a Rússia é um povo extremamente complexo, formado pela junção de várias etnias e que contribuíram para a sistematização do país que nós chamamos hoje de Rússia. Só para concluir essa introdução sobre esse país, além de ser um país multiétnico e multilinguístico, é o maior país do mundo. Ele possui pouco mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Isso hoje em dia. Não quer dizer que desde sempre ou sempre a Rússia teve essa grandeza territorial. Essa expansão, essa grandeza de território russo foi sendo construída ao longo do tempo, com os primeiros czares, depois com os imperadores, até começar o século XX, quando vieram as últimas conquistas territoriais do Império e depois da República Soviética. Mas, de qualquer jeito, toda a história da Rússia contribuiu para a sistematização do maior país do mundo. Para vocês terem ideia, o tamanho do Brasil é cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, cabem praticamente 2 Brasis dentro da Rússia. É a grandeza que transformou a Rússia em um país gigantesco, tanto de população como também de recursos naturais. É um país extremamente rico em recursos econômicos, desde petróleo e gás natural até ferro e outros minerais que foram ao longo do tempo usados para o engrandecimento dessa civilização russa. Quando nós falamos de povo, de civilização da Rússia, é extremamente complexo nós definirmos um ponto de origem dessa civilização.
o que é muito semelhante a diversos outros países da Europa e também da Ásia. Não existem dados estatísticos ou arqueológicos documentais de quando exatamente o povo russo surgiu. Do ponto de vista da história e do ponto de vista mais didático, nós consideramos que os primeiros povos que passaram a habitar a Rússia, tal como nós a conhecemos, datam por volta do século IV a.C. Era um território imenso, habitado por diversos povos. O ponto semelhante de todos esses povos que habitavam esse território é que eles eram praticamente povos caçadores. Alguns viviam do nomadismo, outros semi-nômades. É o ponto semelhante. Mas a língua, a cultura, a religião e algumas práticas políticas vão ser diversos entre esses povos. Eu coloquei nos slides que estão compartilhados, seja aqui no auditório, seja para o pessoal que está em casa, alguns exemplos desses povos que por volta do século IV a.C. habitavam o que hoje nós chamamos de Rússia. Então nós temos lá os citas. Os citas são um povo originado da Ásia Central, que por diversas necessidades, geralmente alimentícias, e de terras mais férteis, acabaram migrando em direção ao Ocidente e foram tomar posse de certos territórios que hoje formam a Rússia. Além dos citas, nós vamos ter os godos, os hunos, os ávaros, os cazares. Eram diversos povos que em certos momentos disputavam entre eles o direito de viver em certos territórios, geralmente às margens de rios. É um ponto muito semelhante entre esses povos que vivem do nomadismo. Eles procuram rios geralmente que causavam a fertilidade em suas margens, para que a agricultura ou a caça fosse facilitada. Então, o ponto semelhante entre esses povos que começaram a habitar o que hoje nós chamamos de Rússia é a busca de terras férteis, é a busca de água potável, é a busca de uma forma melhor de sobreviver. Isso do século IV a.C. em diante. Até que quando chega um outro povo, esse povo vai se fixar e vai ser o povo predominante naquilo que nós chamamos de Rússia, que são os eslavos. Acho que todos que me ouvem no auditório em casa devem já ter ouvido falar que a formação étnica predominante da Rússia é a eslava. Os russos hoje, eles se identificam muito mais com os eslavos do que com outros povos. E isso tem uma razão histórica de ser. Por volta do século VI, depois de Cristo, de todos esses povos que contribuíram para a formação da Rússia, os eslavos eram os predominantes. Eles habitavam boa parte do que hoje é o ocidente da Rússia, até os Montes Urais. Chegando nos Montes Urais, todo esse território era habitado pelos eslavos. Assim como os outros, assim como os cazares, assim como os citas, os eslavos também eram povos caçadores, eram povos seminômades. Então, a ideia que vai contribuir decisivamente para a formação dessa civilização e do povo russo é a ideia de que eles foram formados por povos que estavam em busca de melhores condições de vida. E essa ideia de uma busca de uma melhor condição de vida vai se enraizar na identidade russa, que é um dos temas que eu vou tratar com vocês na última aula daqui 3 semanas, que essa identidade nacional russa, ela bebe muito da fonte dessa ideia de um homem que é caçador, que vai atrás da resolução de seus problemas, e todas as vezes que passa alguma questão pontual, ele resolve essa questão por si próprio ou se reunindo com certas comunidades. Então, essa é a origem desse povo chamado russo. Em especial, o que me interessa, que é o que vai dar link para a formação de um país, de um império ou de um czarismo, é o povo chamado eslavo. Se nós pegarmos o mapa que eu compartilho agora com vocês, que
o pessoal que está em casa deve estar vendo na tela compartilhada, eu coloquei um mapa que simboliza os territórios que os povos eslavos habitavam por volta do século VI depois de Cristo. Eles estão espalhados por boa parte do que hoje nós chamamos de leste europeu e de sudeste da Europa. Então, os eslavos, eles habitam o que hoje seriam a Sérvia, a Croácia, a Polônia, a Ucrânia, a Rússia, os países bálticos como Estônia, Letônia e Lituânia, eles estão espalhados por diversos territórios. E por isso que vários países europeus, hoje em dia, se dizem descendentes dos eslavos, em função dessa expansão que esses povos passaram a ter por esse leste europeu. Em especial, o que me interessa são os eslavos que nós chamamos de eslavos do leste. E o ponto de diferença, o ponto de flexão geográfico é a Polônia. Se vocês forem estudar um pouco da história dos eslavos no leste europeu, nós vamos dividir esses eslavos em 3 partes, de acordo com os territórios que eles habitavam. Nós vamos chamar de eslavos do oeste, da Polônia para a Alemanha, os eslavos do leste, que incluiria a Ucrânia, incluiria a Rússia, e os eslavos do sul, o que incluiria a Sérvia, uma parte da Croácia e assim por diante. Essa referência de eslavos do sul como base, que é a Iugoslávia. Iugoslávia quer dizer exatamente isso, terra dos eslavos do sul. Então, a partir do século VI depois de Cristo, nós temos uma dispersão territorial entre o oeste, o leste e o sul dessa região europeia. O que me interessa em especial, porque o foco é a Rússia, são os eslavos que habitavam o leste. Porque, do ponto de vista político, esses eslavos que habitavam o leste, Ucrânia e Rússia em especial, tinham uma organização tribal. O que isso quer dizer? Eles viviam em tendas, cada tenda possuía o seu líder e constantemente essas tribos eslavas conflitavam entre si, disputando territórios, disputando alimentos ou água potável. E isso fazia com que esses eslavos do leste se enfraquecessem perante povos que estavam no entorno. Em especial, os povos habitantes dessa região aqui, que o mapa mostra pouco, mas que hoje nós chamamos de Península Escandinava. Existiam os eslavos que habitavam o que hoje é o ocidente da Rússia e da Ucrânia, mas esses eslavos tinham uma organização tribal e disputavam entre si a posse de diversos territórios. E essas disputas acabaram enfraquecendo esses eslavos. E todas as vezes, isso é uma constante na história, todas as vezes que nós temos um povo que briga ou que conflita entre si, a consequência é que esse povo se enfraquece militarmente e politicamente. E ao se enfraquecer, facilita a invasão e a conquista e o domínio de outros povos. É o que aconteceu com os eslavos. Por conta dessas disputas e dessa divisão política, os escandinavos se aproveitaram desse enfraquecimento e começaram a navegar em direção ao que hoje é a Rússia Ocidental. E aos poucos, eles estabeleceram contatos comerciais com esses eslavos. Então, vendiam produtos aos eslavos e adquiriam outros produtos que lhes interessavam. E esses contatos foram ficando cada vez mais consolidados. Se consolidaram tanto, mas tanto, que eles acabaram impondo a sua presença política e territorial na Rússia. Por isso que o título da minha aula, ou da minha palestra, é justamente a Rússia a partir dos vikings até o czarismo. Porque esses habitantes da Península Escandinava, tradicionalmente, de uma forma mais famosa, eles são chamados de vikings. Ou também podem ser chamados de varegues.
povos vikings, ou escandinavos, ou varegues, por volta do século IX, depois de Cristo, tinham migrado em grande quantidade da Península Escandinava em direção ao que hoje é a Rússia e estabelecido importantes contatos comerciais e políticos com esses povos eslavos enfraquecidos e nas disputas internas. Aí vem uma questão que eu vou ter que citar, porque nós estamos numa aula de história, mas que os russos, hoje em dia, têm muita dificuldade em admitir. Segundo a tradição historiográfica dos povos vikings e eslavos, nós dizemos o seguinte: por volta do século IX depois de Cristo, os povos eslavos, na mais absoluta fragmentação política e na sua decadência, não tinham condições de impedir o avanço dos vikings, que estavam muito mais fortalecidos e organizados sobre o território do que hoje é a Rússia. Então, os vikings, como guerreiros, conhecidos como hábeis guerreiros, invadem esses territórios que hoje seriam a Ucrânia e a Rússia e conquistam esses territórios e passam a administrar politicamente a terra dos eslavos. Aliás, o nome eslavo foi dado pelos vikings e o nome ficou. A partir do século IX depois de Cristo, quando esses vikings, esses varegues, vão se apossando dos territórios, eles transformam muitos desses povos conquistados em escravos. Em língua viking, escravo é slave. Desse termo slave vieram os termos eslavos, que a gente usa até hoje. Em especial, desses vikings, desses varegues que invadiram e conquistaram o território, um povo varegue é o que vai se fixar ali. Um povo que eu coloco aqui compartilhado com vocês com o nome de Rus. Os Rus eram um povo dentre os vikings. Imagine o seguinte: os vikings eram um povo geral, e esse povo geral, ele era composto por vários clãs. Um desses clãs era o clã dos Rus. Era um povo viking. Esses Rus invadiram o que hoje é a Ucrânia e a Rússia, conquistaram o território e transformaram os habitantes locais em escravos. Daí o nome eslavos. Aí vem os russos e falam o seguinte: numa tentativa de refundar a sua origem, é uma prática muito comum, verificada ao longo da história. Grandes potências, como Estados Unidos, por exemplo, como Império Romano, por exemplo, como China, ou mesmo como Rússia, eles acabam, ao longo do tempo, elaborando um mito de fundação. Esse mito pode ter um fundo de verdade ou não, mas toda grande potência tem um mito de fundação. Só para quem me ouve associar, qual é o grande famoso mito de fundação do Império Romano? A história do Rômulo e do Remo, que foram criados por uma loba e na idade adulta fundaram Roma, que daria origem ao Império Romano. Qual é o mito de fundação dos Estados Unidos? Um navio chamado Mayflower, que trouxe no século XVII famílias puritanas em busca de liberdade religiosa e contribuíram para a formação de um país que até hoje defende a liberdade, os Estados Unidos. São mitos fundatórios. A partir de um certo momento, os russos, eles vão se voltar a essas relações entre os vikings e os eslavos e vão elaborar toda uma complexa ideia de explicação do porquê os vikings estiveram ali na Rússia e conquistaram o território. Olha o mito de fundação. Os eslavos chegaram em um momento que reconheceram que eles estavam enfraquecidos e que, por si só, eles não conseguiriam superar essas disputas internas e precisariam de um apoio externo para sistematizar a economia, a política e assim por diante. Então, esses povos eslavos, reconhecendo que os vikings eram muito melhor organizados,
política e economicamente, teriam pedido para o líder dos vikings assumir o governo dos eslavos. Então, olha a inversão da história. Eles não reconhecem que houve uma invasão, eles não negam a presença viking, mas eles afirmam que essa presença foi o consentimento dos eslavos, que teriam pedido para que os vikings os dominassem, porque assim teria organização de uma política, de um Estado e assim por diante. Seja como for, o dado histórico comprovado por estudos no século IX, mais precisamente no ano de 862 depois de Cristo, o líder dos Rus, o líder dos vikings, chamado Rúrik, administra todo esse território e transforma os eslavos em povos subalternos aos vikings. Por isso que a origem desse país, ela está intimamente ligada com a história ou a presença dos vikings, porque agora nós vamos ter uma união dos vikings, que são os dominadores, e os eslavos, que são os subjugados. Aliás, por curiosidade, desse nome Rus, o nome do povo viking que conquistou esse território, veio o nome do país hoje. Rússia deriva desse termo Rus. Então, os russos, eles não negam a importância dos vikings, mas eles reelaboram o seu mito de fundação para justificar uma aliança, uma pretensa aliança entre esses vikings e os eslavos. E a partir daí teria origem a primeira dinastia de governantes russos. Uma dinastia que, por conta do seu fundador, o Rúrik, é chamado de dinastia Ruríkida. Os Ruríkidas são os primeiros governantes de um país que hoje nós conhecemos de Rússia. É curioso, né? Quando nós olhamos, por exemplo, a história da China, a China ela é formada por dinastias diversas. Tivemos a dinastia Qin, a dinastia Ming, a dinastia Qing, diversas, a dinastia Yuan. No caso da França, tivemos diversas outras dinastias, a dinastia Carolíngia, a dinastia Merovingia, a dinastia Valois, a dinastia Bourbon, diversas. Os russos, eles reconhecem apenas duas dinastias, só duas. A primeira, a dinastia Ruríkida, formada nesse momento, e a segunda, a dinastia Romanov, que vai assumir o trono no século XVII e só vai perder o governo ou o poder quando a Revolução Russa acontece no século XX. É uma tentativa de facilitar os estudos e convencer a si próprio e aos outros de que esse povo chamado russo não passou pelas mesmas instabilidades que outras civilizações passaram. Eles reduzem a quantidade de dinastias para simbolizar uma pretensa unidade, uma pretensa pacificação do seu próprio território. O Rúrik é o primeiro governante e o seu descendente, um descendente dele, que assumiu o governo alguns anos depois, chamado Oleg, vai assumir o governo e vai transferir a capital desse povo ou dessa dinastia para uma cidade chamada Kiev. E para a história da Rússia, essa transferência da capital da dinastia Rúrik para Kiev é de extrema importância, porque, segundo os russos, a partir do momento, por volta do século IX depois de Cristo, que Kiev se torna a capital da Rússia, tem-se origem o primeiro Estado organizado, reconhecido pelo governo e pela população russa, chamada Rússia de Kiev. A Rússia de Kiev é o primeiro Estado organizado, centralizado da Rússia. E a origem desse Estado remonta à dinastia Ruríkida, essa dinastia formada pela união dos vikings com os eslavos. O primeiro governante dessa dinastia foi o Rúrik. O Oleg transfere essa capital para a cidade de Kiev e vai consolidar esse espaço e vai expandir o território.
agora eu vou levantar para mostrar para vocês que estão aqui no auditório, de uma forma mais pontual, do que é esse principado ou essa Rússia de Kiev. A Rússia de Kiev seria esse território que está aqui, ó. A origem da Rússia de Kiev é o que está em amarelo no mapa. Esse é o ponto de origem de um país que hoje nós chamamos de Rússia, governado pelos vikings em união com os eslavos. Só que esses ruríquidas não ficaram apenas nessa região de Kiev. Organizados com essa organização trazida pelos próprios vikings, eles organizam um exército e com esse exército conquistam pouco a pouco territórios variados, no que hoje é o ocidente da Rússia. Então, há uma característica importante. Logo na origem do Estado russo é a expansão territorial. Eles saem do que hoje é a região de Kiev e vão para o extremo norte até a fronteira do que hoje é a Finlândia, até chegar um pouco mais ao sul do que hoje é a fronteira com a Hungria. Então, de um pequeno território acontece a expansão. E qual a importância disso? Essa expansão territorial, ela vai permitir a aquisição de recursos humanos, recursos naturais que poderão se reverter para o fortalecimento dessa própria Rússia de Kiev. Eu coloquei aqui apenas uma referência de marcação de data, que a Rússia de Kiev, ela começa em 882, quando o Oleg transfere a capital para Kiev e vai se extinguir no ano de 1240. Então, do ponto de vista político, a Rússia de Kiev, ela simboliza a formação de um Estado centralizado. Do ponto de vista econômico, e os russos gostam muito de lembrar isso, esses russos de Kiev estabelecem laços comerciais muito estreitos com o Império Bizantino. O Império, de referência de mapa, o Império Bizantino é o império que está logo ao sul da Rússia de Kiev, com capital em Constantinopla, até então chamada de Constantinopla, depois vai ser mudada para Istambul, quando os islâmicos conquistaram a cidade. Era um império multiétnico também e que tinha acesso ao mar Mediterrâneo. E por conta desse mar Mediterrâneo, era possível adquirir produtos diversos de diversas regiões. Então, a Rússia de Kiev começa a se aproximar economicamente do Império Bizantino. E isso vai ser de fundamental importância para o povo russo, para a civilização russa. Porque quando esses russos se aproximam do Império Bizantino, a princípio com interesses econômicos, eles passam a assimilar aspectos culturais e religiosos dos bizantinos. Principalmente a religião que tinha se originado nesse território e que vai ser a religião predominante na Rússia hoje, o cristianismo ortodoxo. A relação dos russos com o cristianismo ortodoxo se dá por conta da proximidade que esses russos têm com o Império Bizantino. É claro que a Igreja Ortodoxa, acho que quem me ouve sabe localizar, a Igreja Ortodoxa é uma igreja cristã, mas que não reconhece o Papa como líder supremo. Só que ela não tem uma autoridade como o Papa. Cada região da igreja ou da ortodoxia de um país tem o seu próprio líder. Então, quando nós falamos de igreja ortodoxa na Rússia, não é a mesma igreja ortodoxa que tem em Constantinopla ou que tem na Grécia, apesar de ser o mesmo ramo ortodoxo, algumas diferenças pontuais começam a acontecer. Por isso que lá na terceira aula, no terceiro encontro que nós teremos mais para frente, eu vou ter que enfatizar que essa igreja que existe na Rússia e que começa aqui por volta do século XI depois de Cristo, é a Igreja Ortodoxa Russa, que possui algumas diferenças com a Igreja Ortodoxa grega ou com a Igreja Ortodoxa
turca ou de Constantinopla, apesar de ser a mesma igreja ortodoxa. Então, essa proximidade que esses russos de Kiev estabelecem com o Império Bizantino vai ser responsável pela influência e pela conversão ao cristianismo desses povos. É muito comum, quando nós falamos dessa conversão ao cristianismo e da presença desses cristãos na Rússia, que as pessoas que me ouvem perguntam, mas Fábio, então se os ortodoxos são introduzidos nesse momento, por volta do século XI depois de Cristo, qual era a religião que os russos até então seguiam? Porque se eles são agora ortodoxos cristãos, o que definia religiosamente os russos anteriormente? E aí eu, como historiador de religião, eu falo o seguinte, é extremamente complexo falar da religião russa antes da conversão ao cristianismo. Porque como eles são vários povos, com várias tendências diversas, cada um desses povos possuía a sua própria religião. O ponto comum é que essas religiões eram o que hoje nós chamamos de politeísta. Então, antes da conversão ao cristianismo, os eslavos, os cazares, os vikings, eles seguiam uma religião que beira o politeísmo. Então, a conversão ao cristianismo, ela é importante porque ela transforma esse povo em um povo politeísta para um povo monoteísta. Ah, foi de uma hora para outra? Claro que não. Tivemos vários conflitos religiosos. E não foi de forma espontânea que nós tivemos a conversão. Essa conversão só acontece porque um rei, Ruríkida, chamado Vladimir o Grande, tivemos vários governantes na Rússia com apelidos de o Grande, né? Catarina a Grande, Pedro o Grande, Ivan o Grande, e um desses grandes, o Vladimir, que no século XI depois de Cristo vai se converter ao cristianismo e, como rei, ele vai obrigar que os seus súditos se convertam ao cristianismo também. Então não foi uma conversão espontânea, foi uma conversão à força. E quem não aceitaria seria punido pelo próprio governante, morto, preso, exilado e assim por diante. Eu coloquei uma imagem ilustrativa para vocês identificarem que representa a conversão desses russos de Kiev à beira de um rio. Porque lembrem que é uma prática cristã primitiva e que perdura até hoje, que a conversão a essa religião precisa passar pelo batismo. E o batismo se dá em água, seja numa pia batismal como os católicos, seja num rio ou numa piscina, como para o mundo protestante ou o mundo ortodoxo. Mas precisa da água, que é o símbolo da purificação desse novo indivíduo que aceita essa religião. Por isso que a imagem que eu coloco aqui compartilhada de um pintor é a conversão. Aparece o rei Vladimir o Grande na presença de seus súditos e assistindo à conversão do seu povo ao cristianismo, dando a característica religiosa predominante para os russos até hoje, que é o cristianismo ortodoxo. Agora, se essa Rússia de Kiev ela simboliza a formação de um Estado, o primeiro Estado centralizado russo, quer dizer que nós temos que entender um pouco a formação, a sistematização de organização política, de mundo jurídico ou de leis para esse povo. Então a dinastia Ruríkida, ou a Rússia de Kiev, vai elaborar o primeiro código de leis da Rússia. Esse código de leis, ele foi elaborado aqui por volta do século X, século XI a.C., e vai ser a base jurídica da Rússia até a ascensão dos Romanov ao poder no século XVII. Então, você tem uma formação de um código de leis, e esse código não sofrerá grandes alterações até a última dinastia, os Romanov, chegarem ao poder. O problema é que era uma dinastia formada pela união dos vikings com os eslavos. Inevitavelmente, começaram a surgir conflitos pelo poder, seja entre os próprios eslavos, seja entre os eslavos e os vikings.
E essas disputas pelo poder, por volta do século XIII depois de Cristo, acabaram enfraquecendo esses russos. E, de novo, a velha máxima da história. Todas as vezes que um povo se disputa entre si o poder, ele se enfraquece. E, ao se enfraquecer, facilita a invasão de povos inimigos. E o povo inimigo que se aproveita desse enfraquecimento e conquista os russos são os mongóis. O Império Mongol, que tinha sido originado no que hoje é a Mongólia, lá por volta do século XIII, começo do século XIII, com o grande governante mongol chamado Gengis Khan, se expandia para diversos lugares, diversos territórios do que hoje nós chamamos de Ásia. Praticamente da Ásia do Leste, fronteira com a China, até o Oriente Médio, todo esse território era dominado pelo Gengis Khan. Como eu comecei o nosso encontro falando, o Império Mongol, em extensão territorial, foi o segundo maior império que a humanidade já viu. Ele ia do Oriente Médio até a fronteira leste, com a China chegando na fronteira com a Coreia, na verdade. E o fundador desse império foi o Gengis Khan. Quando o Gengis Khan morre, quando ele falece, os seus sucessores começam uma disputa pelo poder. Parentes, filhos, netos do Gengis Khan disputam o poder entre eles, o que causa a divisão territorial do Império Mongol. Um desses netos invadiu a China e conquistou a China, transformando o Império Chinês em uma extensão do Império Mongol. Foi um homem chamado Kublai Khan, que no século XIII depois de Cristo fundou uma dinastia na China chamada dinastia Yuan, a dinastia mongol chinesa. E um outro neto do Gengis Khan vai se aproveitar desse enfraquecimento desses russos de Kiev, vai pegar as suas tropas e vai lutar contra os russos, num conjunto de batalhas que duraram ao todo 3 anos. De 1237 a 1240, os mongóis lutaram contra os russos, disputando o território, mais uma vez se aproveitando do enfraquecimento dos russos. Até que em 1240, esse neto do Gengis Khan conquista a Rússia e transforma a Rússia em um território subalterno dominado pelos mongóis. E vai ser originada, a partir daí, uma outra parte da história russa, um momento em que eles perdem a autonomia, um momento em que eles perdem o direito de se autogovernarem. Portanto, é um momento em que os russos, hoje em dia, falam que foi de extrema importância, porque eles aprenderam que não poderiam lutar entre si, porque lutando entre si, eles seriam enfraquecidos e invadidos pelos inimigos. Essa ideia de não lutar entre si, ela é forte até hoje na civilização russa. Todas as vezes que despontam alguns problemas internos, políticos e intelectuais russos, lembram que se durante a história houve disputa, essa disputa resultou no enfraquecimento e na invasão de inimigos. Então, eles tentam evitar esse enfraquecimento até hoje. É um tecido civilizacional que é forte até hoje entre os russos. De qualquer jeito, os mongóis ganham as batalhas contra os russos, conquistam, e vem uma outra parte da história russa que nós vamos chamar de Khanato da Horda Dourada. Para quem nunca ouviu falar, Khanato é o nome que se dá para os territórios administrados pelos Khan. Daí o nome, Khanato. E quem são os Khan? Os descendentes de Gengis Khan. Então nós temos o Kublai Khan e nós temos essa figura que é o neto de Gengis Khan, que conquistou a Rússia e transformou a Rússia em um estado subalterno, que é o Batu Khan. É o homem que vai lutar contra os russos, vai conquistar os russos e vai formar aquilo que nós chamamos na história da Rússia de Khanato da Horda
dourada. Horda, nesse sentido, seria mais como um povo errante, tá? Então, esse povo que sai lá do leste, lá da Mongólia, organizado militarmente, fortalecido, os mongóis, para quem nunca ouviu falar, os mongóis na história, eles são conhecidos por terem sido hábeis guerreiros, principalmente com cavalos. Eles quase não perdiam batalhas quando lutavam com cavalos. Então, a invasão na Rússia, a conquista na Rússia, se deu por esse povo que estava melhor organizado politicamente, melhor organizado militarmente. Eles vão invadir e transformar a Rússia em um estado subalterno a eles. Qual é a importância do ponto de vista da Rússia como um todo? Não é a gente entender como era a organização interna dos mongóis, qual era a disputa de poder. É entender de que jeito esse controle dos mongóis afetou os russos. E isso a gente vai trabalhar na seguinte ideia. Quando os mongóis, eles conquistam os russos e impõem o seu poder a eles, eles impõem uma série de tributos, de impostos que os russos precisam pagar em troca de não serem mortos ou subjugados completamente. Os canatos dos descendentes do Gengis Khan, eles tinham essa prática de dominar os territórios, mas fazer uma certa espécie de acordo com os territórios conquistados. Nós deixamos uma relativa autonomia para vocês, em troca, vocês pagam tributos ou impostos a nós. E é nesse momento, durante o domínio dos mongóis, que vai despontar na Rússia um território que até hoje é fundamental e que forma hoje a capital da Rússia, que é Moscou. Moscou, nesse momento que os mongóis dominavam a Rússia, era como se fosse um principado. Era um território autônomo, governado por certas elites nobres, que conseguem fazer acordos com os mongóis para manter uma certa relativa autonomia em troca do pagamento de tributos. E esses habitantes de Moscou, esses governantes de Moscou, vão se fortalecendo perante os povos russos por terem feito acordos com os mongóis. E isso vai ser muito importante para a trajetória. Eu coloquei aqui um mapa, para quem está olhando a imagem compartilhada, para visualizar melhor qual era a relação que esses mongóis estabeleciam com os russos. O que aparece mais ou menos em roxo no mapa é o Império do Batucan, é o Império Mongol, é o Kanato da Horda Dourada, que vai lá do leste, território da China, mais ou menos, até chegar no Mar Negro. É um gigantesco território administrado pelos mongóis. E um pouco mais ao norte, no mapa aparece com uma cor mais ou menos verde, verde clara, são os territórios russos, os principados russos dominados pelos mongóis. E um desses territórios é esse aqui, o território de Moscou. Ele pode ser chamado de Moscou, de Moscovo ou Moscóvia, tanto faz, é o mesmo território, que ficava mais ou menos no centro dos antigos principados, dos antigos territórios russos, que consegue fazer um acordo com os mongóis para manter uma certa autonomia em troca do pagamento de tributos. E isso foi fundamental para a trajetória da Rússia e para a trajetória de Moscou, porque os governantes desse principado, os governantes dessa Moscóvia, ganham uma projeção em relação aos outros russos, pela relação que eles estabeleceram com os mongóis. Ou seja, para ficar mais claro, enquanto os mongóis dominaram o território, um principado formado por Moscou estabeleceu um acordo. E esse acordo foi fundamental, porque deu um status diferente a Moscou perante os outros russos. Na história da Rússia, eles vão chamar de Grão-Ducado de Moscou. Foi um território autônomo do domínio mongol
que aceitou pagar impostos em troca de manter essa relativa autonomia. Então, é um período em que a Rússia passa por uma certa descentralização política, há o controle externo sobre eles, e dessa descentralização, um desses territórios, o Grão-Ducado de Moscou, vai se destacar. Por que eu estou falando isso? Porque esse Grão-Ducado de Moscou é o que vai dar origem ao czarismo, aos czares, ao Império da Rússia. Porque os governantes de Moscou vão ter uma projeção econômica, política e militar que outros governantes de outros territórios russos não possuíam. E aí, como foram vários, do ponto de vista de facilitar mesmo o nosso tempo, porque o tempo já está passando rapidamente, eu selecionei alguns desses governantes para nós entendermos a importância deles. O primeiro governante do Ducado de Moscou é esse homem aqui, Ivan III, que por conta da sua importância para a história da Rússia, vai ser chamado de Ivan o Grande. Ele era um governante, uma espécie de rei, do Grão-Ducado de Moscou. Ele começa a organizar um exército, e com esse exército, ele luta contra outros povos vizinhos, povos russos, que serão dominados pelo Ivan III. E pagando impostos aos mongóis, ele tem, de um lado, a garantia da pacificação da fronteira com os mongóis, e do outro lado, o deslocamento das suas tropas do exército para a conquista de outros territórios da Rússia. A ideia é simples. Esse Ivan III, fortalecido, ele vai centralizar a Rússia. A Rússia estava descentralizada, enfraquecida, ele se aproveita desse enfraquecimento, organiza suas tropas, invade territórios e conquista pouco a pouco os outros territórios. Esses territórios na história da Rússia serão chamados de principados. Então existiam vários principados no que hoje é o ocidente da Rússia, e esses principados foram conquistados pelo Ivan III, a ponto dele ser reconhecido como o grande governante de todas as Rússias. Por isso que, ao longo do seu governo, ele vai receber até um título. Na verdade, ele vai se dar o título, mas esse título vai ser aceito pelos outros russos. Ele vai ser chamado de Grão-Duque de todas as Rússias. E essa ideia de todas as Rússias é muito interessante, porque a ideia de um povo que fala a mesma língua, que tem a mesma origem e tem as mesmas tradições, demorou muito para surgir na Rússia. Eles não tinham essa concepção de que nós somos uma civilização única. Por isso que o Ivan, quando se fortalece e impõe o seu controle sobre os outros russos, ele vai ser chamado de o Grão-Duque de todas as Rússias, porque havia a concepção de povos diferentes. Essa construção da ideia de que existe um povo com a mesma origem, com a mesma religião, com a mesma etnia, é uma construção posterior, datada principalmente do século XVIII. Até o século XVIII, os russos se identificam mais como vários russos do que como um povo apenas. E o responsável por essa centralização civilizacional vai ser um imperador chamado Pedro o Grande, ou Pedro I, na história da Rússia, que é o fundador do Império Russo, o Império Russo que vai existir até o século XX. Então, fortalecido política e militarmente, Ivan III conquista os outros principados, centraliza a Rússia e agora sim, fortalecido e unificando a Rússia, ele tem força para lutar contra os próprios mongóis. Então, em um primeiro momento, esses russos de Moscou estabelecem contato relação amistosa com os mongóis, se fortalecem por conta disso, se aproveitam desse fortalecimento, pegam as suas tropas e lutam contra os mongóis. E conseguem expulsar os mongóis da Rússia e conquistam o território, unificando tudo em suas mãos.
É a partir daí, quando se unifica tudo, que nós vamos ter a formação daquilo que nós chamamos de czarismo. Ivan III, para dar uma continuidade com o cristianismo, lembrando que desde o século XI, a Rússia tinha adotado o cristianismo de tendência bizantina. Só que nesse momento, o Império Bizantino começa a entrar em crise. E os russos passam a se olhar como herdeiros da tradição cristã. Uma tradição cristã que está sendo perdida por conta do esfacelamento do Império Bizantino deverá ser preservada pelos russos. Tanto que o Ivan III começa a difundir a ideia muito forte na Rússia até hoje de que Moscou seria a terceira Roma. A primeira Roma seria a cidade de Roma mesmo, a segunda Roma seria Constantinopla e a terceira Roma, Moscou, dando uma continuidade religiosa para uma religião que surge lá em Roma de fato, na Europa na verdade, né, mas em Roma que ela se consolida, que vai atingir o seu ápice em Bizâncio, em Constantinopla, e vai ser preservada pelos moscovitas, pelos russos. Para vocês terem ideia, a concepção dele era tão forte de continuidade do Império Bizantino e do cristianismo ortodoxo que Ivan III vai se casar com a herdeira do trono do Império Bizantino. O Império Bizantino tinha um imperador chamado Constantino XI, foi o último imperador do Império Bizantino. Ele tinha uma sobrinha, e essa sobrinha era a herdeira presuntiva do Império. Ele, numa manobra política, ele se casou com essa herdeira do Império Bizantino. A ideia dele era dar continuidade à dinastia que estava em enfraquecimento ali. E aí vai dar origem ao cristianismo ortodoxo unido ao Estado que vai ser tão presente na história do czarismo e do Império Russo. Eu tenho certeza que a maioria que me ouve já ouviu falar, por exemplo, da trajetória dos Romanov um pouco antes da Revolução Russa acontecer, onde os patriarcas da religião, os sacerdotes da religião, exerciam profunda influência nos rumos da política. Eles eram conselheiros, eles eram membros da corte. Essa proximidade de membros da religião com o Estado começa séculos antes com Ivan III. Então, essa é a importância dele. Para simbolizar todo o seu crescimento e todo o seu fortalecimento, ele patrocinou a construção de uma das catedrais mais bonitas que a Europa possui. E uma das catedrais que forma o complexo do Kremlin. O Kremlin, em russo, a tradução literal de Kremlin é fortaleza. Ao longo do território russo, nós temos vários Kremlins, mas o mais famoso é o de Moscou, tanto que ele é a sede do governo até hoje. Esse Kremlin, ele é um complexo de construções de palácios, de capelas e de catedrais. Uma das catedrais que formam o Kremlin foi construída pelo Ivan III, uma catedral chamada Catedral da Assunção, fica no Kremlin. E essa catedral é muito... O Lorenzo vai... as últimas palestras de agosto vão trabalhar essa arquitetura da catedral com vocês. Mas essa catedral da Assunção, ela vai ser importante para a história da Rússia, porque todos os imperadores russos foram coroados nessa catedral. A ideia é fazer uma ligação de importância política e religiosa entre o Ivan III e os seus sucessores, mesmo que não tenham sido da mesma dinastia, porque nós estamos falando, por enquanto, de uma dinastia chamada dinastia Rurik, ou Ruríkida. A dinastia Romanov nem chegou ao poder ainda, mas quando os Romanov chegaram ao poder, eles continuaram a mesma tradição de coroar os seus reis na catedral construída pelo Ivan III. A Catedral da Assunção é uma catedral muito bonita, ela é branca, com a cúpula dourada, várias cúpulas, ela é de uma beleza arquitetônica muito importante. O Ivan III falece e, após o seu falecimento, alguns sucessores chegam ao poder. Por exemplo, um rei chamado Basílio I.
que era o filho do Ivan III. Quando esse Basílio I falece, o seu filho chegou ao poder, ou seja, o neto do Ivan III, que vai assumir o trono com o título de Ivan IV, de apelido O Terrível. E até hoje ele é muito famoso. Todas as vezes que lembram desse Ivan, sempre falam o Ivan o Terrível. O apelido, o epíteto, ele se dá por conta de algumas práticas realmente de governo que o Ivan possuía. Ele exercia o poder de forma autoritária, repressiva, de inimigos e com próprios membros da família. Ele era, reconhecidamente, por documentos inclusive, ele era um paranoico depressivo. Ele achava que ele estava sendo perseguido a todo momento, ele tinha o complexo de perseguição. E todas as vezes que ele concluía que alguém estava tramando a sua queda, ele mandava eliminar a pessoa sem investigar, sem nada. Por conta dessas práticas de governo e as atitudes pessoais, ele ganhou o apelido de Ivan o Terrível. Agora, por que esse homem é importante? Porque além disso tudo que ele fez, é no reinado dele que ele vai afastar o título de grão-duque de Moscou e vai assumir o título de czar. E é a partir do reinado de Ivan IV que nós vamos ter a formação do último tópico do nosso encontro, que é a formação do czarismo. Então vejam a trajetória que a Rússia passou. Ela começa como um povo dividido, com a existência de povos seminômades que disputam o poder entre si, vai evoluindo do ponto de vista político ao longo do tempo, até chegar no século XVI depois de Cristo, com a formação do czarismo. O nome czar é uma referência direta ao Império Romano, ao Império Bizantino, porque czar, a tradução literal, é César. E César era um título que os imperadores romanos tinham. Lembram que eu falei agora há pouco que a ideia de Moscou era se colocar como a terceira Roma, a continuidade de um império que tinha se perdido lá na antiguidade. Por isso que os imperadores russos, a partir daqui, adquirirão o título de czar. A gente costuma traduzir czar como imperador, mas geralmente a etimologia mesmo, ela é César. E para lembrar, os romanos tinham esse título e davam esse título aos seus imperadores. Na verdade, eram dois títulos que os romanos davam aos seus imperadores: César e Augusto. César quer dizer governante, imperador. Augusto quer dizer Deus. Os imperadores romanos eram deuses, até a sua conversão ao cristianismo com o Teodósio. Até o Teodósio, todos eram augustos. Os czares russos não adotaram o título de Augusto. Isso por um motivo óbvio. Eles seguem o cristianismo. O cristianismo é uma religião monoteísta, existe um Deus único e ele está no céu. Então o governante ele não pode ser um Deus. Então, o título de Augusto eles deixaram de lado, mas o título de César eles fizeram questão de adotar. Por isso que nós vamos chamar, a partir de agora, a Rússia da Rússia do czarado ou do czarismo, tanto faz. É a Rússia dos czares. E o primeiro desses czares é o Ivan o Terrível. Como eu já adiantei, terrível porque ele faz um governo extremamente autoritário. Diz a lenda, para vocês terem ideia do que eu estou falando, diz a lenda que esse Ivan era tão autoritário e tão repressor que uma certa vez, na sua paranoia, ele estava sentado em seu trono, no palácio dele, e a nora, que estava grávida, passou em frente a ele com uma roupa que ele considerou inadequada. Ele levantou do seu trono, paranoico, e deu um tapa na nora. Desse tapa, o tapa foi tão violento, mas tão violento, e aí não se sabe se foi um tapa, se foi um chute, se foi alguma coisa que ele jogou, ela teria sofrido um aborto espontâneo. Ou seja, o herdeiro do trono tinha sido abortado. O filho do rei, o filho do Ivan IV, assustado com a atitude do pai, foi questionar o pai do porquê ele tinha batido em sua esposa, que tinha resultado no aborto de seu filho. E o Ivan teria levantado do seu trono com o seu cajado em suas mãos
e deu com um cajado na cabeça do filho. E deu tão forte, mas tão forte, que esse filho caiu com uma hemorragia cerebral e morreu, o herdeiro do trono russo. E aí ele teria ficado ainda mais paranoico e teria morrido em função disso algum tempo depois. Para vocês terem ideia da concepção de quão terrível ele era. Ele agia dessa forma, inclusive com seus familiares, e inclusive com o herdeiro do trono, que foi assassinado por ele. Por causa desse episódio, a Rússia se envolveu em um problema dinástico. Porque ele era um velho rei, doente mental, paranoico depressivo, em pouco tempo morreria. E os seus descendentes diretos tinham falecido. Então não havia, tecnicamente, governantes que pudessem assumir após a morte do Ivan o Terrível. Mas apesar de toda essa paranoia, ele foi extremamente importante para a consolidação do regime czarista. Foi extremamente importante. Primeiro porque ele reorganizou o exército russo. Ele deu importância militar. Aliás, essa ideia de militarismo na Rússia também é muito importante até hoje, né? O Putin, quando faz essas lembranças de episódios históricos, principalmente da Segunda Guerra Mundial, ele faz questão de organizar as paradas militares para demonstrar o poderio militar da Rússia. Essa ideia de demonstrar o poderio é de bem antes. O czarismo já tinha isso, e o Ivan IV vai construir um grande exército e vai lutar contra diversos povos. Um desses povos que ele luta e ganha importantes territórios são os povos cazares. Os povos cazares eram povos que viviam no que hoje é uma parte da Sibéria. Ele lutou contra os cazares, conquistou o território e é a partir dele que se tem o avanço do território russo para o que hoje é a Sibéria, transformando a Rússia nesse país de grandeza continental. E para comemorar, como símbolo de vitória, a conquista dele sobre esse povo, ele mandou construir a segunda catedral que forma o complexo do Kremlin. Eu disse agora que o complexo do Kremlin ele é formado por várias igrejas, catedrais. Uma delas, a Basílica ou Catedral da Assunção, feita pelo Ivan III. A outra é a Catedral de São Basílio, que talvez seja o maior exemplo da arquitetura russa. Eu tenho certeza que todos vocês ou já viram pessoalmente, ou já viram imagens na internet dessa catedral. É aquela que possui diversas cúpulas e todas elas coloridas com cores diferentes. E o tronco dela, ela é em vermelho. Então é uma basílica vermelha com as suas cúpulas, são 8 cúpulas ao total, 4 de um lado e 4 do outro, com cores diferentes, que virou o símbolo da arquitetura religiosa russa, o símbolo de Moscou, que fica bem na Praça Vermelha, bem no centro do Kremlin, essa basílica. Então são duas igrejas construídas por 2 Ivans para simbolizar o seu poder e o controle sobre povos inimigos. Então, de toda forma, o Ivan IV foi muito importante para a história da Rússia. Eu falei agora que ele também vai promover a expansão territorial. Ele conquistou alguns territórios. E eu coloquei aqui no slide para vocês visualizarem alguns desses territórios. Eu coloquei, na verdade, esse é um mapa do Império Russo tal como ele existia, no seu ápice. Nem todos esses territórios foram conquistados pelo Ivan IV. Então, eu vou apontar aqui no slide quais foram os territórios. Quando o Ivan IV assumiu o trono da Rússia, a Rússia era o que está aqui, ó. Essa era a Rússia, um território no que hoje é o noroeste da Rússia. Assumindo o trono, ele expande o território para essa área dos Montes Urais, até a fronteira com os Montes Urais, e conquista uma parte da Sibéria. O Ivan IV, ele foi responsável por praticamente duplicar o tamanho territorial da Rússia. E os seus sucessores das outras dinastias acabaram expandindo até transformar a Rússia nessa grandeza de território. Eu coloquei aqui as datas genéricas, gerais,
que simbolizam essa transformação, essas conquistas ao longo do tempo da Rússia. Mas o que me interessa do Ivan IV é que vocês guardem ou visualizem que o Ivan IV assume o poder em um certo tamanho do seu país e praticamente duplica o tamanho desse território ao longo do seu governo. Então, apesar de ser paranoico, apesar de ser depressivo, apesar de ser autoritário, ele foi, do ponto de vista político-territorial, muito importante para a Rússia. Por isso que ele é venerado até hoje, ele é lembrado até hoje, ele é cultuado enquanto grande governante dos russos. O problema foi quando ele morreu. Porque como ele tinha assassinado um de seus filhos e o outro tinha morrido em pouco tempo, quando ele falece, não há sucessores diretos que possam assumir. É aí, nessa sucessão do Ivan IV, que vai surgir uma camada social na Rússia que já existia, na verdade, mas que não era tão importante. E a importância dela vai ser agora os chamados boiardos. Os boiardos, eles são uma elite aristocrática russa, originada dos principados da descentralização, que acabaram adquirindo poderes locais de administração de vários territórios russos. Quando Ivan IV falece, alguns desses boiardos, desses nobres fortalecidos, começam a disputar entre si o governo da Rússia. E essa disputa mergulhou mais uma vez o país em uma descentralização e uma guerra civil. Na história da Rússia, esse episódio que resulta numa guerra ou num conflito, nós vamos chamar de tempo das dificuldades. É um período de mais ou menos 15 anos em que a Rússia está mergulhada em um conflito pelo poder. E a origem desse conflito é a morte do Ivan IV. Então, ao mesmo tempo que ele foi muito importante, ele abriu um problema dinástico por uma disputa pelo poder entre essas elites nobres do país, os boiardos. Foram 15 anos que resultam no enfraquecimento político, militar, e inimigos da Rússia se aproveitam desse enfraquecimento e começam a invadir o território. Por exemplo, os poloneses. O reino da Polônia se aproveita desse enfraquecimento que os russos passam e conquistam importantes territórios no ocidente do que hoje é a Rússia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas os russos têm uma rivalidade gigantesca contra os poloneses. Essa rivalidade resultou numa aliança momentânea de Stalin com Hitler às vésperas da Segunda Guerra Mundial acontecer, para que eles pudessem dividir a Polônia. Essa questão se origina nesse momento dos tempos das dificuldades, onde os poloneses se aproveitam desse enfraquecimento russo e conquistam territórios no Ocidente. Um dos povos que também vai se aproveitar disso vão ser os suecos, lá na Escandinávia, que se aproveitaram desse enfraquecimento, pegaram as suas tropas, atravessaram pela Finlândia e chegaram no extremo noroeste da Rússia e conquistaram territórios na Rússia também. Então, aquela grandeza territorial organizada pelo Ivan IV simplesmente é perdida, porque agora, pelo enfraquecimento, eles vão perdendo territórios e não têm condições de revidar. Então, é um momento em que não há descendentes diretos ao trono, a elite nobre disputa o poder, a fragmentação territorial está na iminência, a perda de territórios é uma realidade e os russos estão numa disputa interna pelo poder. Até que alguns membros dessa elite concluíram um aspecto óbvio, o aspecto que eu vou terminar o nosso encontro falando, e aí vai dar origem ao nosso próximo encontro. Concluir uma coisa óbvia: precisamos encontrar alguém de alguma família nobre que tenha um resquício de parentesco com esses Ruríquidas e que possam assumir o governo legitimados por nós
Porque se não fizermos isso, o nosso país vai ser extinto. Nós vamos cair no controle de nossos inimigos. E aí encontraram um jovem membro de uma família nobre, uma família boiarda, uma família aristocrática, de origem antiga, que tinha um grau de parentesco muito distante com os Euríquidas e que foi transformado no czar e o detentor de todos os poderes na Rússia. O nome dele, eu coloquei a imagem dele aqui, o Miguel I, coroado como Miguel I, mas também conhecido como Miguel Romanov. A dinastia Romanov chegava ao poder nesse momento, mais precisamente no ano de 1613, quando boiardos, quando nobres aristocratas russos concluíram o aspecto peculiar e óbvio de que se nós lutarmos entre nós pelo poder, não apenas nós, mas o país vai ser invadido pelos inimigos. Então vamos acordar que um de nós, uma das famílias, precisa assumir o governo legitimado por nós e, em troca, fará um governo apoiado em nós. Essa é a dinastia Romanov. Para quem já leu um pouco sobre ela, ou conhece um pouco, duas características de governo fundamentam a dinastia Romanov. A proximidade muito estreita com o cristianismo ortodoxo. Patriarcas, sacerdotes influenciavam diretamente os governantes e uma corte imensa de conselheiros e membros do governo retirados da antiga nobreza boiarda. Era uma forma que os Romanov encontraram de continuar governando o país e evitar o esfacelamento que foi tão prejudicial. Os Romanov chegaram ao poder em 1613 e só vão deixar o governo em 1918, quando abdicaram do trono por conta da Revolução Russa. Na verdade, entre 17 e 18, porque em 17 houve a abdicação, em 18 houve a morte da família real, com o último imperador, o Nicolau II, e toda a sua família que vai ser morta pela Revolução. A trajetória desses Romanov no poder, que simboliza o auge do czarismo, e depois do auge, a decadência e as transformações decorrentes disso, eu deixo para comentar no nosso próximo encontro. Nós temos aqui 5 minutos de prazo. Se alguém, não sei se chegou alguma dúvida, Edgar, pelo chat do Zoom, ou se alguém aqui presencial tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para tirar. Durante o Canato Dourado, como ficou o cristianismo ortodoxo? Perfeito. A pergunta, desculpa, qual é o seu nome? A Lina acabou de perguntar para o pessoal que está em casa, enquanto os mongóis, o Canato da Horda Dourada, conquistou a Rússia, como foi a relação deles com o cristianismo? Se houve imposição, se não houve. É curioso, Lina, porque os mongóis, eles são conhecidos por invadirem territórios, mas eles nunca impuseram em nenhum desses territórios as suas práticas religiosas. Pelo contrário, eles permitiam uma prática livre de religião e, às vezes, até assimilavam aspectos religiosos dos povos conquistados. Não aconteceu isso na Rússia. Os mongóis, eles não se converteram ao cristianismo, mas eles não impediram que os russos continuassem praticando o seu cristianismo ortodoxo. Essa assimilação, para título de comparação, aconteceu, por exemplo, com os chineses. Quando os mongóis conquistaram a China, eles não impuseram a religião deles. Pelo contrário, eles adaptaram aspectos religiosos que até então estavam na China para eles. Por exemplo, o budismo. O budismo não tem origem chinesa, tem origem indiana. Mas o budismo tinha chegado na China no século XIII, que foi o momento em que os mongóis conquistaram a China. O Kublai Khan, o governante chinês mongol, ele transformou o budismo, que não é mongol, em religião oficial do seu império. Então havia uma prática mongol de respeitar
aspectos religiosos dos povos conquistados. Isso aconteceu na Rússia, aconteceu na China também. Certo? Mais alguma dúvida? O Nicolau II? Não. Ele era neto da rainha. Na verdade, a esposa dele era neta da rainha Vitória. Era. Tanto que ele e o rei da Inglaterra, eles eram muito parecidos. Né? Quando a gente olha as imagens dos dois, não dá para diferenciar um e outro. Mas o parentesco deles não se dava pelo lado da rainha Vitória. Se dava pela mãe deles, ou pelas mães deles. Porque assim, o filho mais velho da rainha Vitória se casou com uma princesa dinamarquesa. A irmã dessa princesa dinamarquesa se casou com o czar da Rússia. Portanto, a esposa do czar russo e a esposa do rei da Inglaterra eram irmãs. E elas tiveram filhos. Desses filhos nasceram o Nicolau II, da Rússia, e o George V, da Inglaterra. Então, eles eram parentes, mas não pelo lado da rainha Vitória. Eles eram parentes pelo lado das mães deles, que eram dinamarquesas. Já a esposa do Nicolau II era a neta mais velha da rainha Vitória. Aí sim. Ou seja, a esposa do Nicolau II era a prima direta do rei da Inglaterra. E o Nicolau II também era primo direto do rei da Inglaterra. Mas eles não eram necessariamente netos da rainha Vitória. Confusão, né? Para quem está em casa, ele perguntou se o rei da Inglaterra e o rei da Rússia, o Nicolau II, eles eram irmãos, eles eram netos da rainha Vitória. Eu falei que eles eram primos, mas eles não eram netos da rainha Vitória necessariamente. O rei da Inglaterra era, o rei da Rússia não, porque o parentesco deles se dava pelo lado da Dinamarca e não pelo lado da Inglaterra. Se quiser, eu explico de novo. Não. Na verdade, os Romanov, eles têm uma origem alemã. Só que eles adotaram o nome Romanov para russificar o nome alemão deles. Os Romanov, eles são de um ramo de uma família nobre alemã chamada Oldenburgo. É uma família nobre alemã. Só que eles tinham parentesco com os russos e muitos deles eram russos. Só que eles não eram chamados de Romanov. Eles russificaram o nome Oldenburgo e adotaram o nome Romanov para que os russos não fizessem oposição ao governo deles. Mas a origem era alemã. Isso é engraçado, né? Porque na Primeira Guerra Mundial eles vão lutar, a Rússia e a Alemanha. Só que a origem é alemã, da dinastia Romanov. Muito engraçado. Certo? Pode perguntar. Eu só dou aula amanhã, 8 horas da manhã. Tenho a noite toda para ficar aqui com vocês. Não, a Catarina era alemã. O nome de origem dela era Sofia. Ela adotou o nome... Você está pensando na Catarina Grande, né? A Catarina II. Ela adotou o nome de Catarina quando ela conseguiu afastar o seu esposo, o Pedro III, e assumiu o título de czarina. E aí assumiu o nome de Catarina. Uma semana depois de ter assumido o trono, ela mandou matar o marido dela, para evitar oposições. Poder político é assim, né? As pessoas disputam a todo momento. Foi, pessoal? Certo? Bom, eu sei que foi muita coisa hoje, mas história é assim, não tem jeito como fugir. Espero que tenha satisfeito a curiosidade. A semana que vem a gente volta a se encontrar. Foi um abraço para vocês, até semana que vem. Obrigado. Muito obrigado, Fábio Lage. E queria avisar o pessoal que está online
que nós vamos encerrar aqui e que tivemos poucas pessoas presentes seguindo os protocolos de segurança. Tinha muito mais pessoas online do que pessoas ao vivo presencial, mas que estamos preparados para receber todos. Então, obrigado e boa noite a todos. Até a semana que vem.